Olá pessoal, eu sou Alexandre Rossi. Esse aqui é mais um vídeo para o canal Rossi ASMR. Como estão vocês? Comigo está tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Antes de começar o vídeo, tem que dar uns recadinhos aqui. Primeiro recado é da Bibi, que está aqui do meu lado. Vocês que já são habituês aqui do canal, vocês conhecem a Bibi? E ela mandou um beijo. Ela disse, manda um beijo pra eles. Tá, então tô mandando um beijo pra vocês. Beijo da Bibi. Segundo recado, se inscrevam lá no nosso podcast, gente. A gente tá com vídeos semanais, episódios semanais de podcast, né? Sobre cinema. A gente analisa um filme a cada episódio, né? E também fala de novidades da semana, o que a gente tá acompanhando, né? O podcast que eu participo chama-se Eu Quero Ver o Filme, e vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, tá? Então dê uma força lá, a gente tá precisando crescer mais o canal aqui no YouTube, né? Ainda estamos com poucos inscritos, então se tu acompanha aqui o canal, gosta do conteúdo, lá no podcast a gente faz um conteúdo sem ASMR, né? Uma análise com vários participantes, né? E acho que vocês vão gostar, tá? E o último aviso aqui. Estou fazendo esse vídeo aqui em voz suave porque eu pensei em fazer inicialmente em sussurro, mas eu tô gravando num feriado e eu não sei como é que vão estar os ruídos no meu entorno. E eu acho que a voz suave, ela facilita um pouco nesse quesito, porque pela mixagem, pelo ganho de volume, eu acho que minha voz se sobrepõe um pouquinho mais do que o sussurro é uma coisa que tem que controlar muito bem os ruídos externos, né? Então, acho que hoje vamos em voz suave, e eu sei que tem muita gente que gosta de voz suave também. Então, já aliando uma coisa à outra, tá? Gente, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de primeiras impressões, tá? Não vai ser uma análise propriamente dita sobre a série The Last of Us. Eu não posso fazer uma análise geral porque a série está em desenvolvimento ainda, mas eu vou falar das minhas primeiras impressões dos 3 primeiros episódios da série. Eu tô gravando esse vídeo quando saiu o terceiro episódio, né? Na verdade um pouco depois, mas o último episódio lançado foi o terceiro episódio. E eu acho que esse vídeo vai ao ar antes do lançamento do 4º episódio, então é por aí, tá? Por que eu resolvi fazer esse vídeo? Porque o terceiro episódio da série foi um dos episódios que mais me impactou, assim, um dos melhores episódios de séries que eu vi nos últimos tempos. Isso me motivou a falar as minhas impressões, porque essa também, The Last of Us, é uma série que eu aguardava há muito tempo. Assim, eu vou começar falando da minha relação com essa história. Eu joguei o jogo junto com meu irmão. A gente acabou esse jogo junto, né? Um jogo de PlayStation. Eu não lembro se na época era PlayStation 3 ou PlayStation 4. Mas eu sei que a gente acabou, e eu raramente jogo jogos que não são de futebol. Eu sou muito entusiasta de futebol, assim. E eu jogo raramente, assim, alguns jogos. E geralmente são jogos mais cinematográficos que conseguem me prender, sabe? E The Last of Us, ele me prendeu do início ao fim do jogo, justamente pela narrativa. Eu achei a história do jogo muito boa e o desenvolvimento de personagens muito cinematográfico, né? Me remeteu muito a audiovisual no geral, né? Aquela história, relação construída do Joel com a Ellie, né? Do cara mais turrão com a garota que ele tem que proteger, e eles inicialmente têm uma relação fria e que vai se aproximando cada vez mais, né? E tudo que é envolvido nessa relação, nessa criação de personagens. Então, gostei muito do jogo, acabei o jogo. Como eu tava falando, jogos assim me interessam, né? Outro jogo que recentemente, até para citar aqui, que eu acabei e gostei muito, foi o Detroit Become Human, que também é uma linha mais cinematográfica, né? Mas aí já é um estilo um pouquinho diferente, aquela coisa de
as tuas decisões no jogo alteram a narrativa, alteram as possibilidades de final e de desenvolvimento da história. O The Last of Us não, The Last of Us é uma história fechada, que tu tem ali, o estilo de jogo é um pouco mais clássico, né? Mas mesmo assim, a qualidade dessa história me chamou muita atenção. Bom, depois desse preâmbulo aqui, vamos ao que interessa. Eu vou ler aqui brevemente a sinopse. Hoje eu peguei no Google mesmo a sinopse. Então, Joel, um sobrevivente duro e cínico, e a jovem impetuosa Ellie se conectam pela dificuldade do mundo onde vivem. Juntos, eles enfrentam circunstâncias brutais e monstros impiedosos durante uma difícil jornada pelos Estados Unidos após um surto apocalíptico. Tá, uma série criada pelo Neil Druckmann, que é o mesmo criador do jogo, isso é muito interessante, e o Craig Mazin, tá, que é um dos criadores de Chernobyl, que é uma excelente minissérie que está na HBO Max também. Recomendo muito, sobre o desastre nuclear de Chernobyl. Cara, grande série, tá? Vale a pena conferir. Então é isso, é Craig Mazin e Neil Druckmann. Ela é protagonizada pelo Pedro Pascal e pela Bella Ramsey. Curiosamente, os dois estavam ou fizeram personagens em Game of Thrones. E tem um grande elenco aqui também, né? Mas eu vou ficar nos dois protagonistas, eles são o centro da história. Quase toda a trama se desenvolve em relação a eles, né? Em torno deles. E é isso, tá? Bom, as minhas impressões iniciais, assim, vou começar falando sobre a ambientação. A ambientação dessa série cara, muito bem feita a direção de arte, tá? A escolha de figurinos e cenários, objetos, me remeteu demais à cenografia do jogo, tá? E, cara, tem cenas assim, daquele pós-apocalipse, tipo, as coisas bagunçadas, quebradas, cadeiras jogadas, a situação de alagamento em alguns espaços, toda a construção, parecia que eu tava ali em primeira pessoa, entrando com o Joel e com a Ellie junto ali com o meu controle, controlando a cena. Então eles tiveram um apuro, assim, de remeter realmente ao jogo, que eu achei muito legal. E eu acho que o Neil Druckmann, criador do jogo, estar tão envolvido aí na produção dessa série e na direção de alguns episódios também é fundamental para isso, né? Bom, essa parte me chamou muita atenção, acho muito legal. Entretanto, aqui já vou começar a colocar uma opinião que eu acho que é fundamental, assim, eu acho que até quando a gente ouve e escuta algumas análises, eu acho que tem que estar bem evidente esse discernimento de que uma coisa é um produto para o audiovisual, outra coisa é um produto para o videogame. Eles são mídias diferentes e tem espectadores diferentes que agem de forma diferente em relação ao produto, em relação ao projeto ali, né? Então, coisas que funcionam, situações que funcionam para um jogador com o controle na mão, um espectador que não é só um espectador, né, que não está participando, apenas decodificando, assistindo, consumindo visualmente, auditivamente e decodificando mentalmente. Ele está também participando, interagindo com seu controle, né, tomando as decisões ou fazendo as ações das personagens. Então tem coisas, obstáculos, cenas, né, situações que fazem muito mais sentido em um jogo, né, que fazem muito mais sentido para um jogador do que para um espectador. Então eu também gosto muito das diferenciações que a série propõe em relação ao jogo. Eu acho que assim, não faz muito sentido adaptar uma coisa 100% igual ao que ela já é, né? Fica um pouco meio sem propósito de existir, né? Apenas se limitaria a uma questão mercadológica. Eu acho que a série faz muito bem esses desvios de caminho. Ela ganha personalidade, ganha razão de ser quando ela se distingue do jogo,
né? Eu estou acompanhando muito análises sobre essa série e também vídeos especiais que a HBO solta, falando sobre a produção de cada episódio. E nesses vídeos, os produtores e o pessoal envolvido na série, eles falam justamente isso, né? Que eles se deparam com as situações narrativas e pensam em novas soluções relacionando isso com o jogo, né? Eles pensam, não, se existe uma solução melhor, se a gente não tem certeza se tem uma solução narrativa melhor, a gente segue pelo jogo, a gente é fiel ao jogo e vai assim. Caso a gente encontre uma narrativa melhor, aí a gente pega o desvio, né? Aí a gente faz diferente. Cara, isso funcionou muito bem, especialmente nesse terceiro episódio, tá? The Last of Us, vamos recapitular um pouquinho o que é a sinopse da série, né, mais ou menos. É uma série de mundo pós-apocalíptico, né? Aconteceu um desastre, né? Uma pandemia por fungo, as pessoas são contaminadas, elas ficam infectadas, né? E desenvolvem essa mutação, né? Viram praticamente zumbis ali, né? E começam a atacar outras pessoas, e isso foi se alastrando ali pelos Estados Unidos e virou uma situação de descontrole total ali, quase sem governo ali. O que resta do governo é a Fedra, que eles chamam, né? E é isso, né? É uma situação totalmente atípica, um mundo atípico. E aí tem essa garota, que é a Ellie, que por algum motivo misterioso ela é imune a esse vírus, esse fungo, né? Ela foi mordida já, ela é mordida mais de uma vez. Aliás, desculpa, gente, agora que eu vou começar a falar mais da história, alerta de spoilers, tá? Provavelmente eu vou soltar alguns spoilers aqui, quase certamente eu vou soltar. Então recomendo que assistam, né, a série antes de assistir esse vídeo, tá? Ainda bem que eu lembrei disso aqui no começo. Mas bom, a Ellie, ela é imune a esse fungo e ela foi mordida, ela tem a marca da mordida no braço, porém não se sabe por que ela não desenvolve toda a mutação, né? Que ela não vira aquele zumbi, aquele meio que monstro, né? E isso é um mistério. E tem um grupo de rebeldes, né, que são os vagalumes. Eles acreditam que essa condição da Ellie pode gerar a cura ou a confecção de uma vacina ou algum antídoto, alguma coisa assim, para essa pandemia. Então ela vira uma personagem muito importante, né, de muita relevância ali naquele mundo. E ela tem que chegar até um certo local, né, para ser recebida por um grupo desses rebeldes, esses vagalumes, que vai tentar fazer ali, ver se com a condição dela eles conseguem desenvolver uma vacina. E para levá-la até esse local, o Joel, ele é incumbido disso, né? Digamos, eu não vou entrar nos meandros aqui, nos detalhezinhos, mas o Joel é incumbido disso inicialmente. Até vou pegar aqui, esqueci o nome dela. Tá. Inicialmente com a parceira dele, a Tess, tá? E aqui já vou entrar em spoilers. A Tess, ela não... ela acaba morrendo logo no começo ali, ela é infectada, né? Então, tá. E aí toda a narrativa se desenvolve, até a gente tá no terceiro episódio, né? A gente tá no começo dessa relação deles, né? Então é aquela coisa, né? O Joel, ele teve um trauma muito grande, né? Que foi que no começo dessa pandemia, ali em 2003, né? Ele acabou perdendo a sua filha, né? Que ela acaba morrendo ali. E mostra, né, até um flashback bem bonito de introdução, mostrando a relação do Joel com a filha, é Sarah, se eu não me engano o nome dela. E mostrando toda a história pregressa, que eu acho que é uma coisa muito legal, que a história que a série faz, essas coisas não estão muito bem desenvolvidas no jogo, né? Esses flashbacks, esse desenvolvimento da história pregressa das personagens. E mostra a história do Joel com a Sarah, que ela é morta, se eu não me engano, ela é morta por um dos agentes da polícia. Eu acho que é isso, agora eu tô tentando rememorar. E bom, isso já é
logo quando estoura essa pandemia, né? E é uma cena bem trágica e tal. E o Joel obviamente fica devastado, né? E isso marca muito ele, isso obviamente mexe muito com ele. Ele acaba se fechando cada vez mais, né? Ele já era uma figura mais turrona, mais durão, assim, mais fechadão, e isso agrava cada vez mais, agrava ainda mais depois da morte da Sarah. E então ele tem uma imediata rejeição, digamos assim, um imediato bloqueio relacional, assim, em relação a ela. E quando ele conhece a ela, ele não se aproxima, assim, ele tenta manter uma relação fria, tipo, eu vou te levar até lá, mas é isso, entendeu? E aos poucos as coisas vão se aproximando, a Ellie vai tentando entender o Joel, vai tentando mostrar quem ela é também. Ela é uma adolescente, ela é muito, assim, tem muitas ideias firmes, fortes, e ao mesmo tempo está descobrindo muita coisa, né, peculiar daquele mundo diferente, daquele mundo pós-apocalíptico. Está descobrindo coisas que para nós são corriqueiras, e para Ellie ela vai aos poucos se familiarizando. Então é assim, uma relação crescente, né? Uma relação que vai se estreitando ao longo do caminho, literalmente ao longo do caminho, né? E é muito bonita essa relação e muito bem interpretada pelo Pedro Pascal e pela Bella Ramsey. Uma grande química ali, né? Aquela palavrinha chave, né? A química. E funciona muito bem. Os dois estão muito bem. Cara, eu vou confessar, estou muito feliz vendo essa série, porque eu estava esperando muito, eu estava muito empolgado. E, cara, tem trabalhos assim, tem obras que me fazem lembrar porque que eu escolhi o cinema, entendeu? E essa aqui é uma delas, eu recomendo muito. E bom, eles estão no meio do caminho, né? E agora eu vou entrar um pouquinho nesse terceiro episódio, tá? Foi que me motivou a gravar esse vídeo, né? Os 2 primeiros episódios são introdução na história pregressa do Joel. O segundo episódio tem um flashback bem legal também, que mostra a origem desse fungo, como é que ele se desenvolveu até chegar ali nos Estados Unidos. Muito legal o trabalho de flashbacks que essa série faz. Muito bem atuados, muito bem dirigidos. A série é extremamente bem dirigida. E até chegar nesse terceiro episódio, que cara, ele é quase assim um pequeno spin-off dentro da série, assim, é uma pequena história paralela, mas que ela vai se integrar à história principal, que mostra a história do Bill e do Frank, né? O Bill, ele é um dos moradores ali dos Estados Unidos ali, que naquela época que foi afetado pelo fungo. Ele constrói meio que uma base assim na própria casa. Ele se blinda, ele tem todo um esconderijo ali, um porão cheio de armamentos. Ele constrói armadilhas e tenta se autossustentar, fazer assim, caçar a própria comida, né? Fazer tudo, ser autossustentável, sabe? Não depender do governo, não depender do mundo exterior que ruiu, né? Praticamente ruiu. E essas coisas, essas armas, essas armadilhas, ele tem muito para se proteger, tanto da polícia quanto dos infectados, para não chegarem perto da casa dele ali, que é meio afastada do centro da cidade. E ele tem todo esse lado mais desconfiado, totalmente desconfiado com o mundo, assim, mais durão também, né? Até que o Frank, né, esse outro personagem, acaba caindo numa das armadilhas do Bill. Eles desenvolvem uma relação muito bonita, de imediata química, né? De novo, eu estou usando essa palavra, mas é muito assim. E aos poucos essa relação ali, ela vai evoluindo, né? Eles começam a namorar, eles começam a compartilhar uma vida, né? Uma vida externa e que parece alheia àquele mundo apocalíptico, aquele mundo que ruiu, né? É uma vida autossustentável, que eles conseguem encontrar beleza e
encontrar uma razão de ser, né? Uma razão de existir no meio daquele caos, né? E é muito bonita essa relação deles, de proteção de um ao outro, né? De trajeto, de uma beleza de um trajeto que no final acaba um trajeto que acaba, porém acaba com a morte dos dois, né? Eu falei que eu ia dar spoilers. O Frank acaba desenvolvendo uma doença degenerativa, né, e acaba decidindo que não queria mais continuar, porque ele, na cabeça dele, dali seria só para pior. E ele pede então pro Bill, diz isso pro Bill e diz: olha, eu vou tomar uns remédios aqui e é isso, tá? E o Bill resolve acompanhá-lo, né? E faz a mesma coisa, né? E os dois acabam juntos na cama ali. Não é mostrado, tal, que eu acho muito legal a direção desse terceiro episódio, tudo muito sugerido, as informações bem dosadas. Entretanto, ali, cara, é muito bonito ver, né? Como eu falei pra vocês, eu vou repetir aqui uma coisa que, se eu não me engano, foi, não sei se foi o PH Santos ou a Isabela Boscov que falou. Aliás, acompanhe esses canais, o PH Santos e a Isabela Boscov estão fazendo vídeos de cada episódio muito bons, muito boas as análises deles. Assim como a Mikan também tá fazendo lives, inclusive. Eu acompanho esses 3 canais, são maravilhosos, tá? Recomendo fortemente. E eu sei que eles falaram uma coisa que me ficou muito, me gravou muito assim, sabe? Que dentro daquele universo, dentro daquele mundo perdido ali, mundo ruído, eles, o Bill e o Frank, eles tiveram a oportunidade de viver uma vida como eles queriam, de construir uma relação linda de amor e viver como eles queriam e também morrer como eles queriam. Então eu acho isso mágico ali, né? Maravilhoso, sabe? E encontrar o Bill deixa uma carta depois pro Joel dizendo que, mais ou menos dizendo que ele, a existência dele também era para proteger, né? Para proteger aquele cara. E também eu acho que em outra passagem da série ele fala que meio que demonstra que encontrou no Frank uma razão de continuar, de existir, de viver ali, né? Naquele mundo. E eu acho isso, cara, esse episódio de uma sensibilidade ímpar, assim, uma sensibilidade tocante. Ele é lindo e triste ao mesmo tempo. E é isso, né? E é um episódio que ele foge, né? Foge um pouco da narrativa do jogo. E é um desvio maravilhoso, assim, sensacional, que justifica cada vez mais a existência dessa série, que é uma, já falei, mas é um receio que as pessoas tinham, né? De que será que é necessário, né? Será que vai fazer tão igual? Mas se ficar igual, qual é o propósito, né? Não, mas tem um propósito. Sim, tem um propósito maravilhoso. Só para citar aqui os atores, porque eu preciso citar os atores que fazem o Bill e o Frank, que é o Nick Offerman, faz o Bill. Conheci ele em Parks and Recreation, acho ele ótimo. Assim como o maravilhoso Murray Bartlett, que faz The White Lotus, a primeira temporada de The White Lotus. Ele inclusive foi premiado. Ele faz o gerente do hotel, que é um personagem sensacional também. E então é isso, cara. Eu achei assim, fiquei fascinado, né? E o Bill depois deixa uma carta pro Joe. O Joe acaba encontrando a casa, né, do Bill e do Frank. Ele encontra essa carta. E nessa carta ele meio que também percebe, né, relaciona essa relação do Bill e do Frank, uma coisa mais de proteção, esse aspecto, né, de proteção, a gente pode relacionar dele com relação a Ellie, né? Que ele vê, pô, eu tenho essa missão aqui também, né? Isso aqui também é um propósito pra mim, proteger essa garota, né? Conseguir levá-la até os vagalumes e tal. E fortalece mais, né, esse intuito do Joel de fazer isso, que o Joel estava um pouco ressabiado se faria ou não, se acompanharia a Ellie até o seu destino final ou não. E isso eu acho que mais
dar uma concretude maior à atitude do Joel, né? E é isso, cara. Eu estou muito feliz com essa série. Essas foram as minhas primeiras impressões. Acho que até já me estendi um pouquinho aqui. Mas esse terceiro episódio foi tão marcante que eu acho que valia a pena dar meus pitacos aqui, né? E vamos ver como é que continua, né? Eu espero fazer mais um vídeo, pelo menos. Acho que quando fechar a série, né? Quando concluir a primeira temporada, eu trago uma análise mais geral, assim, mais final do que foi essa temporada. Mas, por enquanto, tá sendo bem satisfatório pra mim, pelo menos. E me digam aqui nos comentários o que vocês estão achando dessa série. Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando? Jogaram o jogo? O que vocês acham? Tá? E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui hoje. Eu espero que tenham gostado. Espero que tenham relaxado. Uma boa noite de sono. Um bom relaxamento. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.